Olá, queridos. Aqui quem fala é a professora Daniele Borralho. Vamos dar início hoje à nossa aula de Direito Empresarial e Tributário, tá? Vamos lá. O que acontece no primeiro passo, no primeiro momento? O que você precisa saber sobre o direito empresarial? Antigamente ele era chamado de direito comercial, tá? Você exercia atos de comércio, tá certo? Então você levava muito em consideração a pessoa que desenvolvia o ato comercial. Daí você chamava de comerciante ou então uma sociedade comercial. Posteriormente, veio a questão pautada pelo direito italiano da empresarialidade, né? E aí as nossas legislações, as nossas codificações, elas acabaram adotando a teoria do direito de empresa. Tanto é que nós temos voltados para o direito empresarial antes do direito comercial, tá? O nosso Código Comercial de 1850 e hoje, tá? O Código Civil que vai tratar sobre essa parte do direito de empresa, certo? Então, o que acontece? Bom, a primeiro momento, o que você precisa saber? Como hoje, quem vai reger essa parte do direito empresarial, ficando para o Código Comercial, essa parte da mercantilidade, né, do comércio marítimo, essa parte do direito empresarial, ele é pautado por quem? Pelo Código Civil. Especificamente, você leva em consideração o artigo 966. O que é que ele te fala? Já, tá? No caput do artigo, ele te traz especificamente conceitos. Você tem: empresário exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e ou circulação de bens e serviços. Veja que só nesse caput desse artigo, você já tem exatamente o conceito do que é empresário. Então ele te diz assim: quem é o empresário? É aquele que vai exercer profissionalmente a atividade, tá, organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Tanto é que ele te fala. E o conceito de empresa, qual seria? Se lá no artigo 966 do Código Civil ele te traz o conceito do que seria empresário, né, automaticamente você vai deduzir desse conceito o conceito do que seria empresa. Ora, o empresário, ele exerce o quê? A atividade. Profissionalmente a atividade econômica. Então a gente costuma dizer o seguinte: o empresário, ele exerce então o quê? A empresa. Por quê? Porque a empresa, nesse caso, ela seria o quê? A atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Vamos deixar de lado aqueles estereótipos ou talvez aqueles vícios de linguagem e vícios conceituais que a gente tem sobre determinada coisa, né? Popularmente conhecida ou socialmente falada. Tá? Juridicamente falando, empresário é o sujeito que vai desenvolver a atividade. Portanto, empresário é aquele que exerce a empresa. Tá? Então, dentro desse conceito, você vai ter o que é empresário e empresa. Então, empresa, a atividade econômica; empresário, quem exerce a empresa, ou seja, quem exerce a atividade econômica e organizada. Vamos lá. Um outro detalhe importante que você precisa frisar é que quando eu trago esse conceito de empresário e empresa, empresa não é sujeito de direito, empresa é a atividade. Quem é sujeito de direito desse caso aqui é o empresário. É ele que é o sujeito do direito, é ele que é o titular da empresa. Portanto, é ele quem responde por ela, tá? O empresário é o sujeito, ele é o titular. Empresa aqui, na verdade, ela é a atividade econômica, certo? Bom, empresário, ele pode ser tanto pessoa física, e aí a gente pode dizer o empresário individual, como ele também pode ser pessoa jurídica. E quando a gente fala sobre pessoa jurídica, você vai falar que ele é o quê? Sociedade empresarial. Tá certo? Então, uma coisa que a gente precisa saber também é que você não vai poder confundir a figura da empresa com a sociedade empresarial. Aquele mesmo conceito que eu trouxe aqui para vocês anteriormente, empresa é atividade econômica.
A sociedade empresária, nesse caso, ele se encontra na posição de empresário, pessoa jurídica, tá? Então, ó, a primeira, na verdade, é um conceito abstrato que você vai ter de quê? A atividade econômica e organizada. Para quê? Produção, circulação de bens e ou serviços. E já a sociedade empresária vai ser a pessoa jurídica que vai exercer a atividade. Então, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, você vai desenvolver a atividade. Portanto, você está desenvolvendo a empresa. Certo? Então, empresa é diferente também de estabelecimento empresarial. E aí você fica, poxa, mas estabelecimento empresarial, que geralmente ou popularmente a gente fala, você faz menção como se fosse um prédio, um imóvel. Na verdade, aquilo também pode vir a fazer parte. O estabelecimento empresarial, nesse caso, é o complexo de bens necessários para que você venha a exercer o quê? A atividade econômica. Então, na verdade, o estabelecimento é o conjunto total desses bens. Bom, empresa individual e sociedade empresária. Você ainda vai levar em consideração o artigo 966, que ele vai te trazer muitas coisas, tá certo? Então, esse artigo 966, ele não vai se referir somente à pessoa física ou natural, como, por exemplo, o empresário individual. Ele também te fala sobre a pessoa jurídica, que nesse caso ele adentra no quesito sociedade empresária. Então, empresário individual, pessoa física que vai exercer a atividade econômica com profissionalismo, certo? Sociedade empresária, pessoa jurídica que vai se constituir na forma de sociedades, tá certo? E outra, o interessante que você precisa levar em consideração é o objeto social da sociedade. Esse objeto social é a exploração econômica, né? A exploração de uma atividade econômica e organizada. Então, dentro do conceito do artigo 966 caput, você tem exatamente a especificação desses dois sujeitos, que na verdade acabam sendo os empresários, tá? Bom, perante uma sociedade empresária, você vai ter a figura dos sócios. As pessoas costumam dizer assim, ah, mas o sócio é o empresário. Eu costumo dizer muito assim, veja bem, cada um no seu quadrado. O empresário é a sociedade. Ainda que você não consiga ver a sociedade fisicamente assim como você está me vendo, né, ou como você consegue ver o empresário individual, que é uma pessoa física, você não pode confundir os sujeitos. Você não pode confundir A com B. Sócios, eles vão compor o quadro da sociedade, certo? E aí, quando a gente fala sobre sócios, você pode ter um sócio majoritário, você pode ter um sócio minoritário, você pode ter um sócio diretor, um sócio colaborador, enfim, tá? E dentro da figura dos sócios, como a gente faz essa distinção entre os contratuais, né, e os estatutários, né, aquelas sociedades que são contratuais e que são regidas, portanto, pelo Código Civil, e aquelas sociedades estatutárias e que são regidas, portanto, por uma legislação especial, tá? Como as sociedades anônimas, você tem esses sócios sendo chamados de sócios ou então acionistas. Tá certo? Então, veja, a gente não confunde a figura dos sócios com o empresário, que nesse caso eu me refiro à sociedade empresarial, tá? Sócios não são empresários. Aqui o empresário, na verdade, vai ser quem? A própria sociedade. Aquela pessoa jurídica que está lá no caput do artigo 966, tá? Então, o ordenamento jurídico, ele confere personalidade e outra, capacidade. Para quê, gente? Para que aquela sociedade jurídica, que, portanto, é o empresário pessoa jurídica, ele possa ser um sujeito de direitos e também contrair obrigações. É a sociedade que vai processar, é a sociedade que vai ser processada. É ela que é o empresário, portanto, dotado de direitos e obrigações. Não é o sócio. Tá? Dentro de uma sociedade, você pode ter vários sócios. Você não vai processar os sócios, tá? O sócio, nesse caso, é em última instância que você atinge ele. Claro, isso aí é uma outra situação, né? Pela desconsideração da personalidade jurídica. Mas aqui, em primeiro momento, você processa, por exemplo, hipoteticamente falando, é a sociedade. Porque é ela que é o empresário.
foi ela que causou o prejuízo, foi ela que adquiriu determinada coisa, tá certo? Então, ela tem capacidade processual, ela tem capacidade patrimonial e assim sucessivamente, tá certo? Então, o empresário é o gênero, do qual o empresário individual e a sociedade empresária, elas são o quê? Espécies, beleza? Então, diferenças. Existem diferenças quando a gente fala sobre esses dois tipos de empresários, tá bom? O que que acontece? Empresário individual. O empresário individual tem uma coisinha que pode gerar uma certa confusão para ele. E isso nós chamamos de separação patrimonial. Por quê? A separação patrimonial é coisa que vai ter aqui, ó, na sociedade empresarial. O patrimônio particular não se mistura com o patrimônio social, ou seja, o capital individual com o capital social. Quando a gente fala da figura do empresário individual, isso não vai ter separação. Então, a gente costuma dizer que o empresário individual, ele vai responder com todos os seus bens, inclusive, gente, os bens pessoais, pelo risco do empreendimento, ou seja, pelo risco da tua atividade econômica empresarial. Por quê? Porque não há divisão. O empresário individual, gente, é uma pessoa física, né? E aí, muitas das vezes, ele pode confundir aquilo que é o meu patrimônio, o meu capital individual, entendeu? Que eu utilizo para as minhas necessidades especiais ou básicas, para aquele que ele recebe da atividade econômica que ele exerce. Então, às vezes, não há essa separação. E pelo fato de não haver a separação, tá? Isso aqui vai acontecer. Esse indivíduo aqui, ele acaba respondendo com todos os seus bens pelo risco da atividade econômica. Ou seja, pelo risco da atividade de empresa. A responsabilidade do empresário individual é direta. Por isso é que a gente diz que ele responde, né, pessoalmente pelo risco do empreendimento. E outra, responde diretamente com todos os seus bens pelas dívidas que ele vier a contrair na atividade econômica. E isso inclui não só os bens que ele adquiriu durante a atividade empresarial, mas também os bens pessoais. E aí, o que isso gera? Ele não goza da prerrogativa de limitação da responsabilidade. Como acontece, por exemplo, nas sociedades limitadas, onde você tem essa questão de limitação da responsabilidade, né, pelos riscos do empreendimento. Então, o que você precisa gravar é, bom, o empresário individual responde diretamente, não tem separação patrimonial. E muitas das vezes, traduzindo, ele acaba respondendo muitas das vezes com os seus bens pessoais pelo risco da atividade econômica, certo? E a sociedade empresarial? A sociedade empresarial é diferente. Veja que eu falei para vocês que sócio é sócio, tá? O empresário é a sociedade. Você não vai misturar o capital do sócio, né, o capital pessoal dos sócios, você enquanto sócio, com o capital social da empresa. É por essa razão que a gente diz que há separação patrimonial. A não é igual a B. Beleza? Então, aqui o que acontece? Os bens dos sócios, em princípio, e eu vou falar dessa forma, em princípio, porque eu jamais vou fazer a exclusão total da responsabilidade deles. Os bens dos sócios, em princípio, eles não podem exercer pelas dívidas da sociedade. O que muitas pessoas acabam pensando é que no momento que você processa uma sociedade e ela é obrigada a arcar com os prejuízos causados por terceiros, você imagina que quem vai pagar aquilo é o sócio. Na verdade, não é. Por que que não é? Porque a sociedade, gente, no momento que ocorre a formação dela, seja contratual, seja estatutária, tá? Ela tem a formação do capital social, que é justamente a contribuição dos sócios que acabam adquirindo a sua cota parte na sociedade, né? Ou então comprando ações. E eu estou falando das duas formas. Beleza? Por isso é que a gente diz que eles têm capital social próprio. E nesse caso, não há, tá, confusão patrimonial. Aqui você tem separação patrimonial. A responsabilidade dos sócios, ela é subsidiária. Eu não vou chegar para você e dizer que a responsabilidade é solidária. Quando eu digo que a responsabilidade é solidária, eu digo que é aquela situação, lembra da galera que está de mãos dadas? Eu respondo você também, então nós dois temos a responsabilidade. Mas quando eu digo que ela é subsidiária, você entende assim, na ausência de um,
você atinge o outro. Então, na ausência de bens da sociedade, ela não tendo mais capital nenhum para arcar ou bens para arcar com as dívidas dela, dependendo da situação ou do tipo de sociedade, você vai lá e atinge o bem pessoal do sócio. É nessa situação que você vai atingir o sócio, tá bom? Por isso que eu disse que, a princípio, você não exclui a responsabilidade deles. E aí a gente fala sobre as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, que a responsabilidade aqui é completamente limitada e ela fica adstrita ao valor. Beleza? Bom, portanto, responsabilidade do empresário individual nesse caso, ela é direta e ilimitada, porque ele responde com todos os bens dele, e o de sociedades empresariais nesse caso, ela é limitada, porque ela vai estar relacionada à questão do valor. E aí eu me refiro, por exemplo, nas sociedades limitadas e anônimas, e também subsidiária. E aí eu estou falando da figura dos sócios. Os sócios, eles só vão responder na ausência de bens ou de capital suficiente das sociedades, tá? Renovação de contratos de locação. Bom, a gente está falando especificamente sobre contratos de locação comercial, tá? Então, veja, nessa renovação do contrato de locação, o que acontece? Vai ficar assegurado tanto ao empresário ou também à sociedade o que está regulamentado pela Lei 8.245 de 1991. E aí você vai especificamente ali no artigo 51 e os seguintes, tá? O que você precisa saber? Para que você, empresário ou sociedade empresarial, você possa exercer a possibilidade de renovar o teu contrato, tá? Você precisa acumular alguns requisitos. E aí eu tô falando assim, você imagina, mas eu não posso simplesmente chegar lá pro locador e dizer, olha, eu quero renovar o meu contrato? Perfeito. Mas e se o locador não quiser renovar? Hã? Como é que você, locatário, vai ficar? Né? Então, essas hipóteses aqui são justamente quando o locador, ele pede, por exemplo, o imóvel de volta e ele não quer mais prorrogar o contrato de locação, tá? E aí você vai aplicar o que está na legislação. Então, para exercer o direito de renovação do contrato de locação, o empresário ou a sociedade empresária precisa o quê? Cumulativamente, que o locatário seja empresário. Você precisa exercer uma atividade econômica, tá? Profissional e organizada. Ó, objeto social aqui, beleza? Outro, a existência de um contrato escrito por prazo determinado. Não vai com aquele teu contrato indeterminado, não. Você geralmente faz renovação. Ah, aluguei o prédio por 1 ano, aluguei um prédio por 2 anos. E assim sucessivamente. Outro, que a relação locatícia, locador-locatário, né, tem que ter no mínimo 5 anos. Então, você tem que estar 5 anos naquele mesmo local, né, naquele mesmo imóvel. Que o empresário ele deverá permanecer no mesmo ramo de atividade por 3 anos ininterruptos. Ah, eu tinha um comércio que vendia autopeças, né? Fiquei ali por 2 anos. Nos últimos 3 anos, né, eu adentrei para o ramo de alimentos. Tem. Nos últimos 3 anos, você exerce a mesma atividade econômica. Então, veja, tô acumulando? Sim, tô acumulando. Não é aquela história de dizer assim, ah, não, mas eu sou empresário. Bom, mas eu não tô há 5 anos, eu só tô há 4, eu só tô há 3. Não. A lei é muito clara. Para que você possa exercer o teu contrato de renovação, você precisa ter cumulativamente esses requisitos. Ah, ainda tem mais um outro detalhe. O direito à renovação decai, ou seja, você perde esse direito, né? Decai aquele que não propuser a ação, essa ação renovatória, tá? No interregno de 1 ano, no período de 1 ano, no máximo e até 6 meses, no mínimo, anteriores à data de finalização do contrato em vigor. Que contrato? O teu contrato de locação. Então, não basta que você preencha esses 4, você precisa respeitar o teu prazo. E isso quem está te dizendo é o artigo 51, parágrafo 5º da Lei 8.245. Então, esses são os requisitos que você precisa ter para renovar o teu contrato de locação. Agora, há a possibilidade de você tem o direito enquanto locatário. Ah, esses são os meus direitos. Mas o locador, ele também não vai ficar na tua mão por essas circunstâncias. O locador, ele também tem o direito de exigir o imóvel em algumas circunstâncias, ainda que você apresente esses requisitos.
Isso nós chamamos de exceção de retomada. É uma justificativa que o locador vai ter para não renovar o teu contrato. Beleza? Então, essa é a parte que a gente fala, né, das partes principais sobre o direito societário. A gente ainda vai continuar falando um pouco mais de sociedade. Mas, enfim, dei uma lida no código, tá? Dei uma lida também na lei para renovação dos contratos, para que você possa fazer um acompanhamento. Olá, queridos. Aqui quem fala é a professora Daniele Borralho. Vamos dar continuidade às nossas aulas de direito empresarial e tributário? Bom, na aula passada nós estávamos falando sobre algumas características iniciais, né? O que é empresário, o que é empresa, o que é estabelecimento empresarial. Falávamos também sobre a possibilidade das ações renovatórias dos contratos de locação, da mesma forma que falávamos sobre as exceções de retomada, certo? Bom, quando nós falamos também sobre sociedades, eu falei para vocês sobre os dois tipos, sociedades simples e sociedades empresariais. Falei sobre a questão do objeto social, né? E o que é interessante que você precisa saber nesse primeiro momento de sociedade. A sociedade empresarial, que nesse caso é o empresário pessoa jurídica, ela goza, né, de alguns direitos e deveres, certo? O que acontece? Com relação à personalização das sociedades, ela vai ter 3 consequências. Quais são? A primeira delas é a titularidade negocial. Quando eu me refiro à titularidade negocial, é que significa dizer que é a sociedade jurídica quem vai realizar os negócios. Então, por exemplo, uma compra e venda de mercadorias, quem está te fazendo a compra é a sociedade. É ela quem efetua a compra. Um contrato de trabalho é a sociedade, ainda que seja feito por meio de representantes, né? Mas quem de fato realiza tudo é a sociedade. Por que é a sociedade? Porque ela é o empresário e ela é sujeito dotado de personalidade. Então, mesmo sendo feita por intermédio de seus representantes legais, nesse caso, a sociedade, ela não é incapaz, tá? Será, portanto, a pessoa jurídica de direito autônomo, personalizada e que vai assumir o quê? Os polos da relação jurídica, certo? Nesse caso, gente, o sócio, e aí eu torno a lembrar para vocês, o sócio que vai representar, ela não é parte do negócio jurídico. Quem é parte do negócio jurídico, ou seja, do contrato, da relação, é a sociedade, tá? A outra, titularidade processual. A sociedade empresarial, enquanto sujeito, ela tem a possibilidade de ajuizar ações, tá? E também serem processadas. Então, a pessoa jurídica pode demandar em juízo da mesma forma que ela pode ser demandada. Então, isso nós chamamos de capacidade processual. As ações que você você irá ajuizar contra a sociedade, você não ajuiza contra os sócios, tá bom? Você ajuiza em relação a ela. Não são os sócios ou os representantes legais que você processa. Você processa a própria sociedade, tá certo? Então, ela tem capacidade de, inclusive, outorgar mandatos judiciais, receber citações, recorrer. Por quê? Porque a sociedade é sujeito de direito autônomo. Ela pode ter representantes, mas não são os representantes que vão responder. Eles estão ali para o papel específico, representar. Mas quem tem obrigação nesse caso e direitos são as sociedades, tá? A terceira consequência é a responsabilidade patrimonial. Eu falei para vocês sobre a questão do capital social. Então, as sociedades empresariais, elas têm o seu próprio capital social. Então, nesse caso, a sociedade ela vai possuir patrimônio próprio. O patrimônio da sociedade empresarial, do empresário, nesse caso, é dele. E o patrimônio dos sócios são dos sócios. Você não mistura as duas coisas, você tem diferenças entre elas, tá bom? Então, o patrimônio próprio que será tanto incomunicável quanto inconfundível com quem? Com o patrimônio individual dos sócios. Você vai estabelecer, o capital social da sociedade é de 100 mil, beleza, esse é o capital dela. Esse valor é inconfundível, esse dinheiro é inconfundível com o que você vai ter dos sócios, você não mistura, tá?
Vamos falar das sociedades limitadas? Bom, sociedades limitadas são dos tipos societários mais comuns que nós vamos ter na realidade, no Brasil também. Por que isso, gente? Justamente por algumas características, tá, específicas das sociedades limitadas. E uma delas é o próprio nome dela, a limitação da responsabilidade. Por isso é que ela é chamada de sociedade limitada, tá? Então, o motivo delas são contratualidade, porque elas são sociedades contratuais. Daniela, o que é que você está falando? Elas são sociedades contratuais, gente, porque elas são regidas pelo Código Civil. E é um contrato, na verdade. Você faz um contrato social. O que é que tem nesse contrato? O que os sócios quiserem, tá? E aí adentra a figura dos sócios. O que os sócios quiserem que estejam naquele contrato, ele vai estipular a razão social dela, ela vai estipular os nomes, fantasias que geralmente a gente fala, ela vai estipular se é uma sociedade por tempo determinado, se é uma sociedade por tempo indeterminado, a quantidade de sócios, né? Se existem sócios com divisão de cotas iguais, se vai ter sócios que vão ser majoritários ou minoritários, né? Quantas cotas vão ser vendidas, qual é o capital social, qual é o objeto, ou seja, qual é a atividade econômica que você estiver explorando, né? Se por um acaso os sócios atrasarem no pagamento das cotas, as suas partes, né, que ele compra na sociedade, quanto é que vai ter de multa, quanto é que vai ser os juros, como é que vai ser a forma como eles vão cobrar isso da justiça, né? A quantidade, convocações de assembleias, reuniões, enfim, isso vai estar dentro de um contrato. Quem pode estipular isso? Os sócios. Por isso que a gente fala, é um contrato, tá? Diferente das sociedades estatutárias, né, que são regidas por legislações especiais. E o outro, limitação da responsabilidade. Mas eu estou falando dos sócios, tá? Essa limitação eles respondem de forma limitada, tá? Então, com relação a essas características, acaba sendo bastante a prática dessa sociedade, porque a contratualidade ela vai dar aos sócios uma liberdade muito maior na hora que eles estiverem fazendo o vínculo social entre eles, né? E outra, acaba tendo um pouco mais de flexibilidade naqueles rigores ou balizamentos de regimes legais das sociedades anônimas que nós temos, tá certo? Porque, de fato, a formação das sociedades anônimas é uma formação muito mais diferenciada do que nós falamos das sociedades contratuais. Você tem etapas na formação dela, né? Então, você precisa obedecer especificamente as etapas, tipo assim, uma etapa para você poder passar para outra. E lá você tem a divisão de companhias. Não são sociedades de companhias abertas e companhias fechadas. Sociedades institucionais, né? Ou então de capital, enfim. Tem uma diferença no que diz respeito a uma certa complexidade no momento que você vai fazer a constituição de uma sociedade anônima para as sociedades contratuais, que é um contrato. Então é muito mais tranquilo, é muito mais brando, mais flexível e menos complexo do que a formação das sociedades anônimas ou estatutárias, tá? Bom, essa sociedade limitada, ela é pluripessoal, unipessoal. E eu estou falando dessa forma, mas existem doutrinadores ou juristas que vão discordar, né, dessa minha divisão. Eu sigo essa divisão de que há uma sociedade pluripessoal e de que há uma sociedade unipessoal, tá? Porque a formação de sociedades no Brasil, ela precisa ter pelo menos, no mínimo, 2 ou mais sócios. Daí a gente adentra no quesito de sociedade pluripessoal. São formadas por 2 pessoas. Mas nós temos as sociedades que são formadas por um único sócio. É o sócio único. O fato de você ter um sócio único nessa sociedade não implica dizer que aquele sócio é empresário. Ele é sócio. É um sócio individual, um sócio único nesse caso, tá? E aí eu estou falando da Eireli ou Eireli, né? Nesse caso, que são as empresas individuais de responsabilidade limitada. Há quem fale empresário individual de responsabilidade limitada pela existência do sócio único, mas eu sigo, né, o entendimento que se trata de uma empresa individual de responsabilidade limitada e, portanto, eu entendo que, na verdade, a Eireli ela entra nessa categoria pela condição de um único sócio,
poder ser chamada de unipessoal. Além delas, né, não falo das sociedades simples, mas há a categoria das sociedades anônimas subsidiárias, que poderiam ter essa classificação de unipessoal. Então, ela é um modelo empresarial, né, e que está regulado aonde? No Código Civil, artigo 1052 a 1087. Então, as sociedades por cotas, tá certo? Elas eram chamadas assim, de responsabilidade limitada, passou a ser somente chamada de sociedades limitadas. Antigamente você chamava sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Bom, nessa situação das responsabilidades, o que você precisa levar em consideração? Na omissão de regras específicas das sociedades limitadas, você vai aplicar subsidiariamente as normas das sociedades anônimas. Então, a gente diz assim, você aplica por regência supletiva as normas das sociedades anônimas. Mas quando omissão, você vai levar em consideração o que está aqui entre esses artigos. Se ocorreu alguma pendência que você precisa resolver dentro das sociedades limitadas, você vai aqui, gente, ó. Você tem a possibilidade de, em caso de omissão, ou você ir na regra de sociedade simples, ou então você ir na regra de sociedades anônimas. Mas, claro, você não vai aplicar tudo, tá? Você precisa aplicar aquilo que é compatível com as sociedades, né, limitadas. Então, você pode adotar ou as sociedades simples, ou então regência de sociedade limitada. Bom, quando é que eu vou especificar isso? No contrato social. Lá naquele contrato social, né, já fica estabelecido que em caso de omissão das sociedades limitadas, você vai utilizar ou essa, você já deixa. Ah, eu vou utilizar das sociedades simples. Beleza. Se ocorrer algum impasse que você tem dentro da sociedade e que você precisa resolver, mas aqui, ó, ela não vai te dizer como resolver, você vai aonde? Aqui. Ah, eu posso ir aqui? Não. Por quê? Porque lá no teu contrato tá essa. Ou então você estipula que em caso de omissão você vai aplicar a regência supletiva das sociedades anônimas. Então, se ocorrer algum impasse, né, aqui nas regras de sociedades limitadas, você vai aonde? Aqui, tá? Você vai tentar resolver a tua situação aqui. É subsidiariedade. Não tendo em uma, você vai para outra. E aí tem um exemplo. Por exemplo, ó, a regra do desempate. A regra do desempate da quantidade de sócios. Tá lá aqui, ó, artigo 1010, parágrafo 2º. Ela não existe na legislação de sociedades anônimas, mas ela está onde? Na legislação de sociedades simples. Se por um acaso no teu contrato social você disse assim, olha, em caso de omissão das sociedades limitadas, eu aplico a regência supletiva das sociedades anônimas, você não vai poder ir na sociedade simples. Você vai aonde? Aqui. Ah, Daniela, mas não tem lá. Não tem especificamente aquilo. Você vai procurar na legislação o que mais se aproxima para resolver o teu problema. Então, olha, se o contrato social eleger de modo expresso lei de sociedades anônimas como regime de regência supletiva, você vai ter que seguir o que tiver, né, na lei de sociedades anônimas. E aí tem o quê? O artigo 129, que é o mais próximo. O que ele te fala? Vai ser estabelecida ou convocada nova assembleia para discutir a questão em, no mínimo, 60 dias e, persistindo o empate, você vai submeter essa matéria ao juiz. Pronto. Não tem nada que venha dizer, olha, em caso de desempate, você vai fazer isso e aquilo, como tem, por exemplo, na de sociedade simples. Mas se você adotou a de anônima, você vai no mais próximo, e o mais próximo é esse, tá? Bom, existem certas regras das sociedades anônimas que você não vai poder aplicar nas sociedades limitadas. Foi o que eu falei para vocês. Você só vai poder aplicar aquilo que for compatível. Então, por exemplo, a forma de constituição e de dissolução das sociedades anônimas, né, elas têm as suas distinções em relação às sociedades limitadas. Então, se você tiver alguma questão envolvendo isso, você não vai poder utilizar, por exemplo, a regra de sociedades anônimas, porque elas são diferentes, tá certo? Então, ó, não se aplica as regras de constituição e dissolução das sociedades anônimas, porque as limitadas seguirão sempre o quê? A regra do Código Civil, tá?
A formação das sociedades anônimas segue uma lei especial. A do Código Civil é aplicada às sociedades limitadas. Os contratos das sociedades limitadas, gente, eles precisam ser escritos. Por quê? Porque os sócios, eles deverão pegar esse contrato e levar para registrar aonde? No órgão competente. Aonde? Junta comercial, tá? Esse é o órgão competente. Você vai fazer o registro aonde? Lá na junta comercial. Se tratando de sociedade empresária, o contrato ele precisa, ó, ser registrado aqui na junta. E caso a sociedade seja simples, o teu contrato vai ser registrado aonde? Na sociedade? Na junta comercial também? Não. Ele vai ser aonde? Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Aqui, sociedade simples. Junta comercial, sociedades empresárias. Com relação à responsabilidade dos sócios, se os bens patrimoniais da sociedade, eles são insuficientes, por exemplo, para responder pelas dívidas pelas dívidas contraídas na sociedade, né, os credores, eles só vão poder responsabilizar os sócios. E aí, presta bem atenção nisso. Eles só vão poder responsabilizar os sócios, tá? Nesse caso, da sociedade limitada, com seus bens patrimoniais até um certo momento. Veja o que eu estou falando. Você tem a sociedade limitada, só que nesse caso, os bens da sociedade limitada, eles não são suficientes, tá certo? Para arcar com aquelas dívidas. Se não são, aí você vai atrás da figura dos sócios, né? Pela desconsideração. Só que veja, os credores, nesse caso, eles só vão poder pegar até um certo montante, porque a legislação das sociedades limitadas, ela tem a sua responsabilidade. Qual seria essa? Né? Em tais situações, a responsabilidade dos sócios, ela é o total do capital social subscrito e não integralizado. Ah, o capital social é 100 mil, não integralizou 20 mil. Então, a responsabilidade estaria distrita ao que ele não integralizou. Daniele, traduz. Capital subscrito e integralização. Capital subscrito é o montante de recursos que o sócio se compromete a entregar para a formação da sociedade. Ah, eu tenho uma sociedade que é formada por 5 sócios. Cada sócio ficou responsável por dar um montante aí de 20 mil reais. Bom, sócio A, B, C, D e E, cada um 20 mil reais. E aí você faz a multiplicação para o capital social. Então eu estou subscrevendo, eu estou dizendo que eu, Daniela, enquanto sócia, eu vou subscrever 20 mil reais pelo valor das minhas cotas, certo? Então, isso é o capital subscrito. É o montante que cada sócio ele compromete-se a entregar para a sociedade. Por quê? Porque eu comprei cotas e o meu valor é 20 mil, tá? E integralizar é a parte do capital entregue pelos sócios. Sou eu, na data limite que eu comprei, no prazo de pagamento, efetuar o pagamento dos 20 mil. Se eu não paguei os 20 mil reais, eu me encaixo na pessoa de uma sócia remissa, tá? Sou sócio remisso? Sou. Sou o quê? Sócio devedor. Estou inadimplente. E, nesse caso das sociedades limitadas, os sócios respondem solidariamente, tá certo? Pelo inadimplemento do outro, tá bom? Então, aqui, no caso, eles respondem pelo total do capital subscrito, mas não integralizado. Ou seja, aquilo que ele não pagou, tá? Então, os sócios da sociedade limitada têm responsabilidade solidária pela integralização do capital. Se foi o sócio B quem não integralizou, não interessa. Eu posso ser compelida a pagar numa execução. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade solidária. Ah, Daniela, e se você pagar, como é que você vai fazer? Depois que se encerra, né, a questão judicial da sociedade, aí eu posso, a título de direito regressivo, que a gente chama, ajuizar a ação e requerer, né, que aquele sócio que não integralizou a sua cota pague o valor para mim, tá? Então, há exceções. Bom, nesse caso, existem exceções. Excepcionalmente, os sócios vão responder subsidiariamente, mas de forma ilimitada pelas obrigações. Aí você fala assim, você está me falando
que até agora os sócios dentro de uma sociedade limitada, eles vão responder pelo que ele não integralizou, ou seja, pelo débito da sociedade para formar o capital social. Se era 100, faltou 20, então o débito é desses 20 mil, certo? O que acontece? Isso é o que te dá a característica da limitação da responsabilidade, portanto, uma vantagem para o sócio e talvez uma desvantagem para o credor, tá? Agora, quando a gente fala sobre essas hipóteses, nesse caso, ele responde subsidiariamente, mas de forma ilimitada. E isso está na lei, tá? E aí você vai perder aquela característica da limitação, que é a vantagem. Quando? Artigo 1080 do Código Civil. Quando se adotar deliberações contrárias à lei ou contrato social. Nós chamamos essas deliberações de deliberações ilícitas. Você está indo contrário à lei. Você está indo contrário ao contrato. E isso aí pode gerar uma fraude contra os credores. Por exemplo, falando dessa forma. Agora, aqueles que não concordarem, aqueles sócios que não concordarem com isso, eles precisam acautelar, formalizando a sua discordância aonde? Na ata. Na ata da assembleia que foi feito, ou na ata da reunião. Se esse sócio, eu não concordei, mas você registrou na ata? Não. Então, como é que você vai comprovar? Tá? Então, você precisa registrar e dizer, olha, não concordei. Porque no momento que isso aqui ocorrer, a responsabilidade do sócio é ilimitada. Se ficar comprovado que você não concordou e que você não participou, você se exime dessa responsabilidade enquanto sócio. Então, é interessante que a gente venha levar em consideração a atuação e a responsabilidade de cada um. Essas são as partes iniciais das sociedades limitadas, tá? Apesar de ser uma sociedade mais flexível, ela tem algumas características que precisam ser seguidas. Então, deem uma lida no Código Civil, naqueles artigos que eu falei para vocês das sociedades limitadas, tá? Que ali você vai entender exatamente tudo que eu tô te falando.